Boa tarde a todos. Vamos dar início ao Seminário Integrado Atsaburo Massuda. Desejar uma excelente boa tarde para todos nós, né? E agradecer aqui a presença da nossa palestrante, né? A nossa palestrante de hoje, ela é a professora associada Samira Lima da Costa, do Departamento de Terapia Ocupacional, coordenadora da UFRJ, né? Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, né, da UFRJ, e ela tem atuado, lecionado, orientado e pesquisado sobre diversas relações entre memória, território, tradição, comunidades e ocupação, né? Então, ela atua nessas áreas e, atualmente, ela é a vice-superintendente, né, de saberes tradicionais da FRJ, super saberes, e aí ela vai contar todas essas ações que ela tem feito e os super saberes para a FRJ, para trazer assim, essa inclusão, né, especial, e eu quero aprender mais aí sobre todas essas ações. Então, seja bem-vinda, professora Samira, é um prazer ouvi-la aqui nessa tarde. Muito obrigada, pessoal, obrigada pelo convite. Estou vendo a Lúcia, que é uma companheira de trabalho, que bom. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela abertura, e aí esse agradecimento eu falo em meu nome, eu, Samira, também falo em nome da superintendência, e acredito que falo em nome de um contingente enorme, né, de sabedores e produtores de conhecimento que estão chegando, e alguns com muita intenção de participar da universidade, outros nem tanto, mas que nos interessam tanto que a gente acaba abrindo o convite, poxa, por favor, venham compartilhar um pouquinho, né? Então, eu vou começar dizendo um pouco o que é que a gente chama de saberes tradicionais, porque o nome da superintendência, né, é Superintendência de Saberes Tradicionais, e ela se constituiu na UFRJ há muito pouco tempo. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história, como é que foi a consolidação, que na verdade ainda está em processo, mas também contar o percurso que a gente fez, que passa por um campo de experimentação e passa por campos de pertencimento, e também dialoga com campos teóricos. A gente precisa entender um pouco do que é que a gente está falando e quais são as fronteiras, né? Então, assim, em princípio, existem muitas concepções diferentes do que é tradição, do que é tradicional. A gente não precisa entrar nisso, porque isso às vezes produz mais confusão do que nitidez para o tema que a gente quer trazer. O que a gente especificamente vai chamar de saberes tradicionais na superintendência do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ são os conhecimentos produzidos por comunidades tradicionais. E aí, o que nós vamos chamar de comunidades tradicionais no Brasil é um grupo grande de sabedores e produtores de conhecimento, esse grupo está descrito na lei que gerou a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, de 2010. E depois revista em 2017, enfim, a lei de 2007, depois 2010, depois 2017. Mas por que ela vai sendo revista? Porque o número, né, de povos e comunidades tradicionais vai aumentando e vão entrando outros. A gente vai reconhecer, então, como comunidades tradicionais, povos tradicionais, aqueles que fazem do processo de transmissão de conhecimento entre as gerações o principal eixo da vida. Todos nós vivemos experiências de transmissão de conhecimento familiar, mas são comunidades que vivem especificamente ou principalmente com essa centralidade do conhecimento transmitido linearmente dentro da família ou dentro da comunidade. E também com uma relação eco-espiritual com o seu próprio contexto. Tá? Então, eu vou deixar assim, mas depois, se isso ficar meio confuso, sugerir, a gente conversa. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco a tela, mas eu experimentei há pouco tempo atrás uma apresentação que não configurou de um modo legal. Aí, se não ficar legal, a gente
A gente volta. Peraí. Tá dando para ver? Agora eu acho que está carregando. Tá carregando. Tinha entrado e de repente saiu, agora está carregando, está dizendo. Tá dizendo aqui, seu compartilhamento de tela está pausado. Como eu despausa? Será que é melhor você tentar sair do compartilhamento e entrar de novo? Vamos tentar. Eu vou tentar uma vez. Se não funcionar, Saiu a do gente segue compartilhamento. sem slide. Vamos lá. Entrou, entrou. Entrou? Uhum. Então tá. Então vamos lá. Também assim, os slides eles são só um suporte visual aqui, né, para isso que eu estou chamando mais de uma conversa, né? Sim. Uma palestra. Eu espero que fique menos palestra e mais um bate-papo aqui. Essa é uma questão que nos mobilizou para começar essa conversa sobre fazer a superintendência, o que fazer, né? Será que os diálogos interepistêmicos, ou seja, esse reconhecimento de que pode existir outros centros de produção de conhecimento muito diferentes dos nossos e que a gente poderia chamar de centros completamente centrados em outras cosmovisões, outras visões de mundo, produtores de outras epistemologias? Será que é possível entrar em diálogo? E será que os diálogos interepistêmicos seriam uma saída ética para a nossa universidade? Então, essa foi uma pergunta que nós nos fizemos lá atrás, em 2014, 2015, mais ou menos o período que eu estava chegando na UFRJ. Antes de vir para a UFRJ, eu era professora na Unifesp, né, Federal de São Paulo, e estava iniciando esse diálogo lá. Então, chegando na UFRJ, eu comecei a procurar também os parceiros aqui, né, que estariam de alguma forma envolvidos com essa pauta, e nós retomamos esse foco. Então, essa imagem, que é a imagem, não sei quem aqui no grupo participa hoje da rede, a gente chama de rede das supersaberes, né? Ou rede de saberes. Esse é um grupo grande, aberto, então qualquer pessoa pode participar, internos à comunidade da UFRJ, externos à comunidade da UFRJ, participantes de diferentes comunidades, diferentes tradições, desde que tenham um interesse e um respeito pelo que a gente chama de saberes tradicionais. É essa a única condição, assim. Então, para quem conhece a rede ou já participa de alguma forma, já conhece essa imagem. Essa imagem ela traz uma espécie de simbologia do nascimento da superintendência. Foi um momento em que a gente precisava criar uma logo, e aí a gente disse, não, uma logo não vai dar conta. Então, a gente fez assim, uma reunião de muitas fotografias de atividades que já vinham sendo desenvolvidas por diferentes professores envolvidos na superintendência. Então, depois, no decorrer aqui, a gente vai poder comentar um pouco mais sobre isso. Aqui no centro dessa foto tem duas pessoas, né, que são de terreiro e são estudantes na UFRJ, um de mestrado, outro de doutorado, e que disseram que encontraram, enfim, a condição de respirar dentro da universidade sem precisar aprender a respiração. Bom, a gente começou essa conversa por quê? Porque a gente começou a entender assim, o que interessa para a universidade? Produção de conhecimento. É isso que nos interessa, né? A gente faz formação profissional, sim, mas a gente não faz reprodução profissional, a gente faz formação, e isso vem baseado na produção de conhecimento, em pesquisa, né, em geração de perguntas. A gente sabe que a pesquisa ela é movida por perguntas. Então, a gente entendeu que a gente precisava se perguntar sobre a gente mesmo.
né? Essa seria nossa primeira motivação, assim, o que está acontecendo com a universidade, qual é a nossa história enquanto um centro de produção de conhecimentos, e para construir qualquer narrativa histórica, muitas outras ficam de fora, a gente sabe isso, né? A gente constrói a verdade na medida em que a gente vai repetindo, repetindo, repetindo uma mesma história, ela se torna verdade. E as outras histórias que foram menos repetidas ficam à margem, silenciadas e, às vezes, passam por um processo de apagamento. Então, a gente vê assim, a nossa universidade, ela passa por isso também, como qualquer outra instituição, né, dentro da nossa sociedade, a gente tem essa estrutura, a gente cria a normatização e vai chamando de iguais e normais, e aquilo que é diferente a gente objetifica. Com a universidade não foi diferente. Se o nosso parâmetro de universidade era a Universidade de Coimbra, era a Universidade Humboldtiana da Alemanha, era a Universidade Napoleônica da França, então a gente tinha estruturas de universidade que diziam para a gente o que é universidade, o que é conhecimento, o que é clássico, né? E aí tudo aquilo que fugia muito disso, a gente transformou em objeto da pesquisa na universidade, certo? E para a gente não se tornar também objeto, a gente ficava sempre, correu atrás de ficar o mais próximo possível do padrão normal, padrão dos iguais, para a gente não correr o risco de cair para ser um diferente e se tornar objeto. Essa nossa história de produção da própria universidade, né? Então, por isso a gente tem um devir Europa contínuo, assim, uma intenção, né, de repetir algumas coisas, enfim, porque a gente precisa ainda se reconhecer como iguais dentro de centros de produção de conhecimento e se reconhecer bem distante desses que são os diferentes, os nossos objetos de estudo. E aí a gente vai vendo, assim, dentro da universidade, essa separação, que é uma separação que ela hierarquiza, ela coloca em uma estrutura hierárquica o que está dentro da padronização e o que é objetificação. Então, o que está dentro do normal, da padronização da universidade? O saber, o conhecimento. Conhecimento, sim. E o que se torna objeto? Os saberes. Saberes dos outros povos. Então, a gente produz conhecimento e os outros produzem saberes, né? A gente produz arte e eles produzem artesanato. A gente constrói estudos sobre religião, eles têm credos, crenças. A gente faz tecnologia, eles fazem fazeres. Nós discutimos língua, eles discutem dialeto, eles trabalham a partir de linhas do dialeto. Bom, partindo dessa compreensão, assim, de que havia ali alguma coisa equivocada no nosso início da universidade, mas entendendo assim que quem faz a universidade é a gente, né? A gente seguiu nessa investigação mesmo. Esse agente foi reunindo professores que já estavam envolvidos com esse caminho, né? Então, foi chegando mais perto a Eleonora, que coordena a Companhia Folclore, que trabalha com essa temática há muito tempo, a Kátia Walter, que trabalha com danças de tradição. Enfim, foram chegando pessoas, o Emerson Merri, que é um professor da Faculdade de Medicina que estava trabalhando já há algum tempo com parteiras, e a gente foi engrossando esse grupo. O Gustavo, do Instituto de Psicologia, que trabalha com pesca, depois o outro Gustavo, lá do CT, que trabalha com tecnologias sociais, e a gente foi estudando. Conhecimento da academia moderna, que é esse eurocêntrico, ele vai sempre se apoiar no argumento de cientificidade. Mas o que é cientificidade? A gente vai definir os nossos parâmetros de cientificidade. Aí eu pergunto, será que existe uma ciência única? Não haveriam outras ciências possíveis? Aí a gente vai entendendo assim, que tem marcas disciplinares na nossa estrutura acadêmica que são marcas de exclusão. Os marcos e as marcas disciplinares da exclusão, de tantos conhecimentos em nossa academia, elas ficam ressoando pelos corredores, se repetem nos corpos,
é como um sussurro quase imperceptível. Mas a gente passa pela universidade, a gente reconhece isso o tempo todo, tem um sussurro, tem alguma coisa ali que segue gritando, mas um grito meio silenciado, que fica abafado, mas que todo mundo de alguma forma reconhece. Acontece que a gente foi se acostumando com isso, nós nos acostumamos com essa exclusão. E aí, essa história, né, de uma ocidentalização forçada que aconteceu aqui na América Latina, no Caribe, essa história que foi construindo instituições de ensino, de saúde, de controle da população a partir de um recorte da Europa, lá, um modelo lá do início do século XIX, como foram as escolas napoleônicas, a Humboldtiana e outras tantas, né, elas vêm ser reproduzidas no Brasil. Só que no Brasil, as universidades elas foram se consolidar um tempo depois, né? O Brasil é o único país no mundo que foi capital de um império europeu, fora da Europa. Então, a gente tem uma sensação, principalmente o Rio de Janeiro, né, que foi a capital dessa capital, a gente tem essa sensação histórica de que a gente seria uma outra coisa, né? De que a gente está um pouco fora do eixo, ou a gente deveria ser uma outra coisa. O que a gente conseguiu fazer aqui ao longo do Brasil República foi, no máximo, assim, um projeto de reprodução daqueles modelos da universidade moderna, da escola moderna, das academias, dos institutos de pesquisa modernos da Europa. Enquanto a gente fazia isso aqui, eles lá já questionavam isso, mas a gente tem esse histórico, né, de ainda seguir buscando uma certa reprodução. E então, nesse grupo de trabalho, que não se chamava ainda Superintendência de Saberes Tradicionais, ele se chamava Grupo de Trabalho de Saberes Tradicionais, a gente foi entendendo que havia, dentro da nossa forma de estruturar o conhecimento, um certo ordenamento que sujeita, né? Então, o pensamento acadêmico, ele sujeita uma coisa com relação à outra. Então, a gente foi vendo uma ordenação do espiritual pelo racional, da experiência pelo pensamento, do pensamento pela fala, da oralidade pela letra escrita e da grafia singular por uma estruturação genérico-científica da letra escrita. Então, a gente vai subjugando as experiências de diferente para poder se constituir como um certo igual, normal, normatizado. E a gente vai, então, fazendo diferentes curvas para ir retirando do nosso eixo aquilo que pode ser uma produção de conhecimento muito diferente. E a gente, então, prefere chamar isso de nosso objeto. E aí a Universidade Brasileira, que veio desse histórico todo, né, com uma experiência muito diferente da Europa, da Universidade de Coimbra, mas tentando fazer disso o nosso espelho, é claro que a gente vai ter problemas. Eles também têm, só que são problemas diferentes, né? E aí a gente tem algumas questões no Brasil que vão surgir ali numa efervescência desde o período da ditadura, como a gente sabe, no pós-ditadura, a gente teve a Constituinte, a Constituição, tudo clamando para que o Brasil olhasse para o próprio Brasil. E isso na universidade é um clamor muito, muito importante, nos convoca a um compromisso. Para quem é a universidade pública brasileira, se não é para o povo brasileiro, né? Então, a gente precisa olhar de volta para isso. Aí a gente vai pensar na lei de cotas estudantis em 2012, a gente vai levantando questionamentos e vai reconhecendo as crises identitárias dos estudantes que entram pelas cotas, eles trazem perguntas do tipo, vou entrar para quê? Para que tipo de universidade eu estou entrando? Uma universidade que vai me ensinar a ser o que eu não sou? Né? Uma universidade que insiste em repetir projeto de normatização dos corpos, dos pensamentos, dos saberes, é, é, é uma espécie de experimento de eugenia, né? Vamos trazer para dentro, para a gente aqui dentro resolver, purificar. E a gente entende assim que não é isso como um plano perverso, mas pode ser isso se a gente não parar para pensar o que a gente está fazendo. Então,
a universidade, em princípio, né, ela não seria esse grande organismo maligno e perverso que está querendo recolher todo mundo que é diferente, transformar ou em objeto ou em alguma coisa que seja normal. Mas ela pode fazer isso quando ela não se pergunta o que está fazendo. Então, a gente, em 2016, faz um encontro com outras universidades que estavam desenvolvendo, na época, um programa nacional que chama Encontro de Saberes. O Encontro de Saberes ele é sediado no INCTI, da UNB. INCTI é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Inclusão, e vinha fazendo essa discussão e coordena ainda o programa nacional chamado Encontro de Saberes. E a gente fez um grande encontro, o NB, o FMG, a Federal de Goiás, Estadual de Ceará, enfim, do sul da Bahia, Juiz de Fora, Rio Grande do Sul, a UF. A gente participou disso e começou a entender um pouco o que eles estavam chamando de encontro de saberes, né? Eles traziam a noção de que não adiantava abrir as portas de cotas para estudantes que precisariam entrar e se ajustar na universidade que a gente tinha para oferecer. Então, eles apostavam que precisava, ao mesmo tempo, abrir as portas, transformar a universidade e trazer também docentes que ajudassem esses estudantes a entrarem e não terem que entrar num perfil normatizado. Então, eles precisariam se ver em professores. Era preciso ter mais professores que espelhassem um pouco mais a nossa diversidade. E eles trazem a proposta, então, de convidar aqueles que já são reconhecidos como professores e pesquisadores em suas comunidades, que a gente vai chamar de mestres tradicionais, ou mestras e mestres de tradição. Já são produtores de conhecimento, já são professores, já são reconhecidos desse modo. E a gente vai, então, entender que no encontro de saberes, essas mestras e mestres são convidados a serem professores na UFRJ. E se lá eles são professores, pesquisadores, eles aqui também serão, né? Então, eles não entram como uma espécie de alegoria da aula, que a gente mostra, olha aqui, eu trouxe uma pessoa aqui, aquela coisa é bonitinha, e depois eu interpreto o que ele está falando. Não é isso, ele vem para nos ensinar. Então, as mestras e mestres são convidados como professores, são remunerados como professores doutores, no nível adjunto, e fazem disciplinas dentro das universidades próximas àquelas que nós temos, em termos de temática, mas que no desenrolar das disciplinas a gente vê que o modo, né, a metodologia, eles têm uma metodologia organizada, estruturada, bastante diferente daquilo que a gente trabalha. Então, realmente, conhecimentos que estão de fora, que vão poder entrar. Encontro de Saberes, então, propõe essa inovação nas diferentes áreas das ciências na América Latina. E traz essa discussão que isso significaria questionar um cânone acadêmico marcado pela rigidez das fronteiras disciplinares e por uma atitude cronicamente eurocêntrica, que é o que a gente estava conversando, que vai privilegiar sempre os saberes da ciência ocidental moderna e excluir inteiramente saberes criados e reproduzidos no interior de milhares de comunidades e grupos étnicos do nosso continente. Essa frase é do Zé Jorge Carvalho, que é o coordenador do Encontro de Saberes, coordenador do INCTI. E aí, então, a gente faz um caminho na UFRJ, que começa lá em 2015, com essa reunião de professores e projetos. Em 2016, a gente participa, né, desse primeiro encontro com o INCTI e outras universidades. E em 2017, eu fui fazer um pós-doutorado meu lá na UNB, mas que não era lá, que era exatamente nas diferentes universidades que estavam desenvolvendo Encontro de Saberes, a pedido do grupo, então foi uma escolha conjunta. Eu fui, passei esse período andando por aí, né, com a UF, a UFMG, a Federal do Sul da Bahia, a UNB, e também indo nas aulas desenvolvidas por esses mestres e mestras em suas comunidades. Então, alguns quilombos no Piauí, algumas aldeias indígenas aqui no estado do Rio, no Rio Grande do Sul, e algumas comunidades de terreiro também. Fazendo essa caminhada, essa andança, né, enquanto eu fazia isso, os outros professores não estavam aqui parados, estavam também elaborando novas perguntas,
O meu retorno foi um encontro bem interessante, com várias experiências que eu trazia, as várias experiências que cada um trazia. E aí surgiu, então, essa convicção: nós precisamos rapidamente, estamos atrasados, estamos historicamente muito atrasados, e precisamos institucionalizar. A UFRJ precisa instituir o lugar dos saberes tradicionais, e esse lugar não pode ser qualquer um. Não pode ser um programa da extensão, não pode ser um projeto de extensão ou uma disciplina optativa. Quer dizer, pode, mas não pode ser só isso. Precisa ter uma institucionalidade. E aí a gente passou o período da pandemia, do período da pandemia, enquanto a gente estava em lockdown, né, enquanto a gente continuou trabalhando no remoto, a gente teve reuniões semanais, o período inteiro, reuniões semanais para pensar onde é isso, seria no gabinete da reitoria, seria em alguma pró-reitoria, onde que a gente vai fazer esse movimento. A gente conversou com muita gente, e a gente conversou por último, assim, em algum momento a gente pensou no Fórum de Ciência e Cultura, porque dentro da instituição ele tem o mesmo lugar das pró-reitorias, mas ele reúne ensino, pesquisa, extensão e compromisso com a ciência, com a diversidade cultural e com o fluxo entre a universidade, a comunidade interna e a comunidade externa. E foi assim que a gente pensou, então, em montar ali a superintendência. A gente foi entendendo, assim, cada vez mais, hoje a gente ainda está nesse ponto aí, de entender que trazer mestres e mestras não é fácil, mas deixar de fazer já é impraticável. Então, é isso, a gente está no desafio do difícil, porque o fácil é impraticável. E aí, quem são esses mestres, quem são essas mestras, onde, como, o que eles sabem, que conhecimentos eles cultivam, o que eles desenvolvem, como eles ensinam, e como isso pode dialogar com a universidade, o que nós temos a aprender com isso. Essas são as perguntas que estão assim, na nossa efervescência. A sustentação da superintendência tem sido uma contínua investigação, então nós somos movidos a perguntas. E aí, assim, a gente vai vendo, na medida em que a gente vai fazendo contato com diferentes mestres e mestras de saberes tradicionais, a gente já teve experiências na UFRJ desde 2019, trazendo nas disciplinas, trazendo em pesquisas, são colaboradores de pesquisa, são co-orientadores de mestrado, de doutorado, participam das bancas de defesa, e a gente vai vendo que, contrariando a histórica exclusão simultaneamente, que é étnico-racial e epistêmica, feita pelas nossas universidades, esse mestre ele traz para dentro das salas de aula o conhecimento que Antônio Bispo dos Santos, que é um quilombola, um pensador quilombola, ele chamou de conhecimento orgânico, que é aquele que se produz em ato, e se transmite pela experiência e pela circularidade, através das gerações. E esses mestres, essas mestras que têm vindo, né, dar aula com a gente, pesquisar com a gente, fazer parte das bancas, dos debates, e também da formulação de políticas institucionais, eles têm nos mostrado isso. E aí a oralidade, eles trazem muito, né? Mas não se confunde com uma aula expositiva, é bem diferente. Então, não é uma exposição, que é uma ferramenta conhecida na universidade. Por quê? Porque a fala não fica subjugada ao corpo, ao roteiro, né? Não existe uma estrutura que já está predefinida. A oralidade, ela é um fluxo contínuo entre o que se diz, o que não se diz, o tempo de silêncio, o gesto, o posicionamento, e traz em si um outro estatuto ético e estético. Bom, deixa eu pensar. E aí a gente tem assim, aqui algumas... Estou vendo que deu uma desconfigurada, né? Mas ao ingressar na universidade como docente, essas mestras trazem a sua história e a história do seu lugar. Eles nunca falam na primeira pessoa do singular. Isso é um detalhe, mas não é um detalhe.
porque na universidade a gente aprende, se não aprendeu antes, né? No nosso processo de escolarização, a gente vai aprender na universidade a falar na primeira pessoa do singular, a defender um certo ego. E eles trazem a primeira pessoa sempre no plural e nos incluem. Não são nós, guaranis, nós quilombolas. Quando eles dizem nós, eles incluem todos. É muito interessante o modelo que é colocado ali. Então, eles trazem a história do lugar deles, eles são o próprio lugar. Eles não chegam na universidade e falam, nossa, eu estou num lugar diferente. Eles chegam e falam, aqui é o meu lugar também. Reproduzem ali rapidamente o ambiente que é o lugar deles. E aí eles vão trazendo uma outra pedagogia, outras opções metodológicas. Enfim, isso que a gente está chamando de outro episteme, né? Aqui tem duas falas a de cima do Naldinho, que foi lá no Quilombo da Costaneira. Samira, rapidinho. Eu não sei, eu acho que travou os slides, porque eu acho que está no terceiro slide até agora. São quantos? Nossa, já passei vários. Está um bom tempo no mesmo slide aqui, que ele começa com a ordenação do espiritual. Nossa, estou lá na frente. Então é melhor, acho que interromper e compartilhar de novo, hein? Vamos ver se eu consigo. Mas se eu não conseguir, eu posso também só encerrar a fala e a gente conversa. Apareceu aí alguma coisa? Agora sim. Eu passei vários slides de várias outras pessoas, mas enfim. Aqui a gente tem várias fotos, né? Mas o que eu queria chamar a atenção nesse slide, passou, né? Eram duas falas que estavam ali. Eu vou tentar voltar, não sei se eu consigo voltar. Vocês estão vendo de novo aquele primeiro que eu coloquei? Agora está trocando os slides. Espera aí. Então, aqui tem duas falas que eu gostaria de destacar, assim, são um do Quilombo da Costaneira, o Naldinho, que foi pesquisador colaborador na minha pesquisa de pós-doutorado. Meu supervisor de pós-doutorado também foi o Antônio Bispo, que é o mestre da tradição quilombola do Piauí. E aí ele diz assim, sobre o ato de ensinar, né? Ele fala que não tem um jeito único de ensinar. A gente observa durante muito tempo as crianças e vai vendo como é que cada uma aprende e pelo que cada uma delas tem interesse. Então, tem aqui uma pegada que ele propõe, né, que é muito singular do encontro entre quem ensina e quem aprende. E tem a outra fala aqui, que é da Dainda, mestre do Quilombo Calunga, em Goiás, que ela diz assim, tem muita gente que pergunta, mas isso não quer dizer que quer saber. Eu fico olhando, e quando vejo que está curiando, querendo mesmo, daí sim eu ensino. Não sei como vocês fazem com esse monte de menino na sala. Tem uns que podem estar querendo outra coisa, né? Não rende. Ela ficou muito surpresa quando ela viu a sala de aula. Falou, gente, como é que vocês dão conta de saber o que cada um quer aprender? E a gente não tem resposta para isso. Eu não sei se a gente se pergunta isso. E aí a gente encerra, assim, encerra aqui a apresentação com o convite, venham conhecer a superintendência, são todos muito bem-vindos. A gente está ali tentando fazer disso uma força e dessa força uma coragem, que é a coragem de sustentar a si e ao outro, né? Isso que a gente está chamando de diálogo interepistêmico, o que o Paulo Freire chamou de amorosidade, que é sustentar o diálogo como um ato de amor e coragem, sem desejar eliminar o outro. Então, dialogar com o outro sem eliminar o outro. A superação do grafocentrismo não se caracterizaria pela eliminação da palavra escrita. Isso aqui é bem importante. E a superação do eurocentrismo não elimina autores ou saberes europeus.
O que nós buscamos não é a eliminação de nada, nem de modos, linguagens, mas a possibilidade de um diálogo interepistêmico. Essa é a nossa intenção. Então, eu agradeço, vou parar por aqui e gostaria de saber como é que ficou para vocês, quem gostaria de conversar, o que sobrou de dúvida. Fico à disposição também para quem quiser conversar depois e chegar na superintendência. Todos bem-vindos. Obrigado, Samira. Foi muito bom aí ver você, ver esse trabalho que a FRJ está fazendo, um trabalho que é de vanguarda, né? De inclusão. E eu fico feliz de eu estar fazendo parte também desse grupo, e estar crescendo aí dia a dia, né? E se expandindo, e as ações e os resultados virão aí, com certeza, cada vez melhores. Então, parabéns aí pela empreitada, o desafio seu, da Márcia, né? E de todo o grupo aí da rede que foi criada. Eu deixo aqui aberto aí para comentários, dúvidas, né? Perguntas, quem quiser interagir, abrir a câmera, áudio, ou escrever aqui, fica à vontade. E Deixa eu fazer uma correção aqui, Danilo. Assim, eu imagino que em algum momento você deu uma olhada no meu currículo e aí tem umas coisas meio atrasadas, sabe? Estou um pouquinho atrasada aí. Eu não sou mais coordenadora do programa de pós-graduação em psicossociologia. Eu entreguei essa coordenação no mês passado e por isso que eu voltei para a superintendência na vice-super, que eu tinha saído da superintendência para assumir essa coordenação. E a superintendência, ela tem a Márcia capitaneando, assim, que é uma pessoa que tem uma força, uma energia incrível, e tem um grupo que a gente sustenta, né? A gente continua chamando de grupo de trabalho, que é o coletivo gestor. São os professores que, na verdade, é menos gestor e mais gestacional, eu acho. Nosso ato foi menos de gestão e mais de gestação. Foi um processo de pensar, juntar, reunir. Esse grupo segue assim fazendo esse apoio que é bem importante. E aí o grupo vai aumentando, né? sim, a gente está até aqui com a Bianconi, né? A professora Bianconi, que também faz um trabalho que termina tendo relação também, né, com as mandalas, com os alunos, né? Um trabalho bem bonito também. E aí, professora Bianconi? Eu adorei a apresentação. Eu estou em um projeto, né, com a Samira, eu acho que eu te falei, Danilo, Uhum. que a gente tem um projeto de extensão muito interessante e estou para falar com a Samira da superintendência já há um tempão, né? Então, foi bom porque, de repente, eu pensei, oh, puxa, não falei ainda, né? A gente se fala tanto, né, Samira? E é uma coisa que me interessa bastante, sim. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu achei muito legal, apesar de não ter passado os slides, também eu comecei a perceber que não estava passando, mas a apresentação fluiu bem e foi muito bacana, gostei mesmo. É um trabalho difícil, né? Então, eu me lembro, por exemplo, da época que eu iniciei na UFRJ em 95, né? Em janeiro de 95 eu fui contratada, no dia 19 de janeiro, dia 2 de fevereiro, eu comecei a dar aula para medicina. Naquela época, a gente recebia alunos africanos e que não sabiam falar português, praticamente. Eu cheguei a orientar um médico no mestrado que falava português porque ele era de Angola, né? Então, mas assim, a dificuldade que eu percebia nos alunos não era nem só de bases, né? Porque todo mundo ficava preocupado, ai, será que sabe química? Será que isso? Sabe? Saber química, gente. Recebe esse povo primeiro, né? Então, era uma preocupação gigantesca que eu tinha com eles, né? E lembro de alguns episódios de acompanhar esses alunos em hospitais, entende? Ou no H1, ou lá em Laranjeiras, né? No caso de uma aluna, e porque eles eram
totalmente desamparados. Então, tinha, assim, teoricamente um grupo que serviria de apoio, alguém que estava ensinando português, coisa assim. Mas e o outro amparo? E o restante? Né? Entendeu? Então, isso não tinha. Estou em casa, os cachorros aqui agora vão latir. E eu acabava vendo isso como uma necessidade. E há bem pouco tempo, eu chegou gente no corredor. E há bem pouco tempo eu vi de um professor falando assim, eu não sei se isso não acabou ainda, né? Trazer esses alunos africanos, de países africanos, que têm uma dificuldade gigantesca de adaptação na medicina, né? Mas daí também depois essa mesma pessoa, né, vamos dizer, ainda comentou, e não sei por que a faculdade de medicina está aceitando isso ou aquilo. Foi assim chocante assim que eu ouvi, foi assim, fiquei em choque. E foi uma conversa de corredor que eu estava chegando, ouvi um pedaço, falei, ah, tem que sair, porque não dá para ficar perto, entende? Então, eu acho assim, olha, de 95, quase 30 anos, né? Há quase 30 anos já tinha essa barreira, mas eu não esperava que essa barreira tivesse tão forte ainda hoje. Eu fiquei assustada. Então, eu acho que esse trabalho de vocês é super importante e eu acho que precisa de um pouco mais de divulgação. Eu acho que é pouco divulgado. Então, uma divulgação seria legal, sabe? É só para complementar que realmente eu lembrei, enquanto você ia comentando, eu fui lembrando desses alunos, né? E, tipo, se na época eu ficava em choque, agora então, eu tenho vontade de virar fumaça na hora para falar, não ouvi, não é possível. Estamos em 2023, né? Então, existe uma resistência por parte de professores. E existe talvez uma falta de conhecimento por parte dos alunos de que existe todo esse apoio. Acho que é importante. Ô, Samira, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do, como é que é, do projeto Museu Vivo. Museu Vivo de Saberes Tradicionais. Ele termina sendo um guarda-chuva para vários projetos do tema. Como é que é, assim? É, Por pode falar, desculpa. falar, pode falar. Esse é o Museu Vivo. Ah, então, o projeto Museu Vivo ele acaba surgindo como o segundo projeto da superintendência, né? O primeiro projeto começou antes da superintendência e está ainda em curso, que é o Encontro de Saberes, que é essa parceria com o INCTI, da UNB, enfim, promover disciplinas que tenham como professores, professoras, os mestres e as mestras de diferentes tradições. E aí o Museu Vivo, ele surge como o primeiro projeto logo depois que a gente aprovou no Consune a superintendência. Aconteceu um edital na FINEP, que estava aberto, que era para museus, e a gente conversou, nossa, mas museu não tem nada a ver, que a gente... E a gente falou, não, tem a ver. O problema é que a gente tem sempre um atravessamento que nos diz o que é um museu, né? E a gente aqui está pensando de outro modo, então a gente vai precisar deslocar dessa cadeira que a gente já está sentado, estacionado, acomodado, sair desse lugar e olhar de outro lugar. Então, desse outro lugar, o que é museu? E a gente começou a fazer essa conversa internamente, depois a gente criou a rede, que é esse grupo, e começou a colocar na rede o que é um museu. A ideia de fazer um museu vivo também a ideia de confrontar
por que que a gente precisa de espaços de memória que só guardam memórias daquilo que já passou, enquanto que aquilo que está em vida e acontecimento também tem memória, né? Também tem um grande arcabouço para ser partilhado, por isso museu vivo. A ideia é que existam, que a gente possa fazer diferentes praças, né? A gente está chamando de praça, mas também poderia chamar de diferentes museus ou experiências de museu, em lugares diferentes, dentro da universidade, fora da universidade, ocupando a cidade, e mais do que a cidade do Rio, ocupando também outras cidades, em que as diferentes comunidades tenham essa intenção de fazer a parceria com a gente, entrar no projeto Museu Vivo e, a partir do projeto Museu Vivo, construir lugares nas cidades, nas universidades e nas escolas, onde aquela cultura pode ser ensinada, que é diferente de ser alegorizada. Não é um espetáculo, né? Não é uma apresentação estética e cultural. É o ensino de algo que a gente não tem. Então, essa é uma discussão bem importante para a gente não se perder, não se esquecer, e não voltar para aquele lugar de quem objetifica esse outro quando ele é muito diferente. Isso é um museu vivo. A gente tem várias comunidades do Brasil inteiro cadastradas, credenciadas, querendo parceria. Então, tem as rezadeiras lá de Parintins, no Amazonas, tem os quilombos de Piauí, de Sergipe, quilombos de Goiás, quilombos daqui do estado do Rio e do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, aldeias indígenas também de muitos lugares, desde a Amazônia até Rio Grande do Sul, grupos caiçaras, muitos grupos diferentes, povos de terreiro de diferentes lugares, todos eles manifestando essa intenção que não é de ir para a praça fazer um espetáculo. Então, como é que a gente constrói lugares de ensinagem, né? Esse é o nosso desafio, que o museu não seja um palco. Isso é um museu vivo. Na verdade, o museu vivo ele é vivo, ele está em construção. A gente vai depender um pouco de como que a gente vai andar junto, né? Muito bom. Que dê bem certo. Tenho certeza que vai dar e quero participar desse projeto também. Então, quanto mais gente, melhor. A gente está, assim, a Lúcia falou da divulgação, né? A gente está hoje com um marco muito importante, a gente não pretende dar nenhum passo atrás, daqui para frente, né? Que é a constituição dessa superintendência. Agora, a gente precisa constituir muitas outras coisas, por exemplo, a política institucional, política dentro do FRJ, que seja de inclusão e participação de saberes tradicionais nas diferentes esferas, né? E esse é o momento agora, a gente está elaborando uma proposta de política institucional, a gente também está indo para o Consune com a proposta do notório saber, porque é isso, a superintendência ela é um marco, mas ela é um marco de início, né? Daqui para trás a gente não volta, mas tem muita coisa para caminhar e para ser feito. Não existe a superintendência, existe nós, superintendência. Qualquer pessoa, quando for falar da superintendência, pode colocar essa primeira pessoa do plural antes, para lembrar que não existe lá um lugarzinho onde alguém vai fazer alguma coisa. E a gente está nessa luta, Lúcia, assim, como é que a gente vai fazer a divulgação, quem é que tem essa habilidade, quem é que produz, como é que a gente coloca esse carro para rodar, como é que a gente não fica dependente só de editais, né? E aí isso significaria entrar na política e na previsão orçamentária da universidade. Então, tem muita coisa para ser feita. Tem mais alguém aí para discutir, comentar? Mas, pessoal, Oi, tudo bom, Samira? Samira, meu nome é Rosidei. Hoje eu sou aluna do doutorado do PEGED, na IBQM, e eu tive o prazer assim, de trabalhar com os povos indígenas de Guarani, da aldeia de Bracuí, Rio Pequeno, Tavamirim e Araponga, em Angra dos Reis. E aí eu faço parte, né, fiz parte de uma coordenação de diversidade e inclusão da Secretaria de Estado de Educação, onde para mim foi um grande desafio
porque justamente isso que você disse, para a gente trabalhar aí comigo, no caso dos povos indígenas, é você aprender a respeitar aquele espaço, você aprender de como eles se relacionam, como que é essa relação social deles, interna, de aldeia, para que a gente entrasse com uma educação, mas que respeitasse todo esse conhecimento. E aí, quando a Bianconi me falou da divulgação, eu falei, nossa, que parceria interessante seria, de repente, desta superintendência com, com as secretarias de educação, né? Tanto as municipais quanto a estadual, porque a gente tem escola em Maricá, né? Também, com os Guarani, só que não é o estado que está à frente, é o próprio município, e tem Angra e Paraty, né? E agora está sendo construída uma nova unidade, está sendo transformada um polo numa unidade escolar. Então, eu queria saber assim, como acessar vocês, como a gente tentar conversar para fazer uma parceria até de formação mesmo, né? Porque no estado a gente conseguiu implementar o magistério indígena. Então, a gente tem um magistério indígena que funciona numa escola em Angra dos Reis, que é uma escola regular, porque, infelizmente, o espaço da aldeia não teve como a gente montar isso lá ainda. E aí seria interessante esse tipo de parceria, para sensibilizar, para que as pessoas tenham conhecimento, porque mesmo a secretaria ofertando, é uma luta para a gente trabalhar a questão de avaliação, de como se trabalhar todos os componentes, porque não é no mesmo jeito, não é da mesma forma. Tem um professor da UF, o professor Domingos Nobre, que garante essa parceria de formação, mas a gente podia pensar em ampliar isso, né? Eu estou falando especificamente do povo indígena, onde eu tive um acesso, mas também em Ribeirinha, Caiçara, Quilombola, a gente está ampliando isso com a secretaria. Eu penso sempre na formação, pensando, por exemplo, no magistério, ensino médio, curso normal. Esses meninos saem do ensino médio, vão para o mercado de trabalho e falta esse tipo de formação, sabe? Acho que a gente vai começar a mudar um pouco o comportamento e o pensamento dessas pessoas, começando a trabalhar com as crianças, né? Começar com essa criançada já construindo essa postura aí antirracista, de entender a questão indígena, da importância dos povos, da importância dos saberes tradicionais. E aí eu queria saber de você, como a gente tentar uma parceria, um contato, para poder conversar depois e como implementar isso de uma forma institucional, como você mesmo colocou. Então, eu acho maravilhoso, a gente precisa realmente tecer as redes, né? As redes, elas são aquilo que vai dar nosso suporte, nossa sustentação, e acho bem importante que as redes tenham, entre outras coisas, também a constituição institucional, que elas sejam constituídas também institucionalmente. Não apenas, né? Porque as redes que são só institucionais, a gente já sabe que não funcionam. O que movimenta as redes são os corações. Mas a gente pode, sim, conversar, pensar isso nas secretarias municipais, na Secretaria de Estado. A gente vem pensando na superintendência sobre a nossa relação com o complexo de professores, né? Que é o complexo que reúne as licenciaturas da UFRJ, porque a gente fica um pouco assim, né? A gente precisa alcançar as crianças, porque aí começa a gerar uma outra geração, um outro pensamento. Só que a gente, para isso, precisa alcançar os professores que vão ser professores dessas crianças. A gente precisa alcançar os professores que serão professores desses professores. Então, assim, a gente, na verdade, precisa alcançar todo mundo. A gente está atrasado, então é claro que agora a gente tem alguma pressa, mas essa pressa vai precisar ser cuidadosa para a gente poder fazer bons passos e passos firmes, assim, né? Acho bastante relevante que a gente considere isso, sabe? A nossa relação com as diferentes instituições, as instituições de ensino, as instituições que estão aí produzindo saúde, mas que tipo de saúde, questionando a saúde que é produzida a partir de um outro modelo, né? Nós tivemos experiências bem, assim, bem comoventes com um grupo grande de pais e mães de terreiro lá no interior de São Paulo. Foi uma reunião no interior de São Paulo, mas de pessoas do Brasil inteiro, dizendo o quanto que é adoecedor para algumas pessoas de terreiro entrar no sistema de saúde que a gente tem, ou principalmente quando é para hospitalização, né? O nível de violência é mais adoecedor do que o cuidado que o hospital é capaz de oferecer. Então, tem muitas coisas para a gente colocar em discussão. Nenhuma delas eu considero mais importante que a outra. Por isso que eu acho que a gente precisa Sim. de muita gente.
Eu fiquei, essa semana eu recebi a notícia, fiquei até muito feliz, porque eu ainda faço parte do grupo de conselhos indígenas. Uma médica colocou que em Angra, o município se colocou de uma forma muito bacana ao receber as mulheres indígenas grávidas, porque era solicitado que, quando a criança nascesse, que eles pudessem levar a placenta, porque eles acreditam que se enterrar a placenta embaixo de uma árvore vai garantir a saúde, né? E isso é muito complicado quando você pensa nesse modelo branco. E a prefeitura aceitou isso. Então, elas, quando precisam do apoio de um parto que não dá para ser na aldeia por complicações, eles estão liberando que as mães levem as placentas para ser enterradas junto às árvores. Então, nossa, isso para mim assim, é algo grandioso, porque pensar que um hospital de um município consegue entender essa importância dessa cultura deles, né? Então, é um ponto muito positivo, a gente fica feliz, mas a gente tem que avançar muito mais, né? Mas tem que também colocar o que está acontecendo de bom, para que as pessoas que gostam da temática, que querem participar, se sintam fortalecidas em se envolver, porque realmente é um trabalho de formiguinha, é difícil a beça, né? Mas a gente tem que se mexer. E aí a universidade, que essa função social é importantíssima, de estar puxando esse carro-chefe para que a gente possa avançar. Eu só vou Obrigada, falar viu? uma coisa Adorei. rapidinha para você, Rosidei, e para você, Samira. Rosidei, você lembra do Felipe, né? Foi meu aluno de Sim. doutorado. Ele é professor agora da Faculdade de Educação na UFMG e está trabalhando tanto com educação do campo, né, Ah, que legal. ribeirinha e indígena. Então, eu acho que eles fazem curso tipo licenciatura. Estão formando os professores que vão ensinar essas crianças. Acho que você podia entrar em contato com ele, Rose, Sim, vou né? procurar o Felipe. Porque eu te passo o novo e-mail dele, Tá, tá? Eu acho que eu tenho teu contato, pelo menos no Gmail, no no e-mail meu eu Arquimedes, tenho. sim. Eu te mando o contato dele agora, tá? Tá bom. Acho Obrigada. que vale a pena, né? Aí Sim, eu não você sabia. Eu sabia que ele estava na foi UFMG, eu não sabia que ele estava trabalhando especificamente com essa temática. específico, exatamente com isso. O Muito bom. FMG tem um modelo super bacana para a gente, assim, claro que não é para reproduzir, porque também, como ele já tem algum tempo, já dá para a gente identificar alguns problemas. Claro, Mas eles exato. têm um modelo de eixos transversais e eles implantaram o encontro de saberes para todos os cursos, com professores, mestras e mestras para todos os cursos. São optativos, mas é um eixo transversal assim que os estudantes podem pegar do primeiro ao último semestre de qualquer curso. É muito interessante. E Uhum. aí, é claro que eles têm, né, um aporte para isso, né? E a gente está nessa luta aí, mas enquanto projeto pedagógico, projeto formativo, é muito interessante. O que nos cabe é continuamente a gente recolocar a pergunta: em que lugar eu estou colocando esse conhecimento? Porque se eu estou colocando no lugar alegórico ou no lugar de objeto, ainda não chegamos lá. Sim. A gente tem muito que avançar. Eu participei do Encontro de Saberes da Terra, que foi ofertado pela Rural, né? Eu acho que ela se aproxima um pouco disso que você está colocando. E é extremamente necessário a gente avançar, sair até desse nicho, né? Trazer outras pessoas para poder divulgar isso, porque geralmente quem se envolve são pessoas que já estão trabalhando nessa área. E aí fica meio que nesse nicho só, né? Esse tipo de conversa. A gente tem que ampliar realmente, né? Para melhorar essa sociedade. Obrigada, viu? Obrigada, Pimpone. Pois, obrigada, Lúcia. A gente precisa, na verdade, das parcerias, que são aquelas que ainda não são amigas. E os amigos já chegaram, já estão juntos, né? Você apresenta uma pauta e os amigos são aqueles que já estão conectados com a pauta, né? Já tem uma amizade pela pauta. E aqueles que ainda não chegaram é que a gente precisa alcançar, aqueles que ainda não enxergaram a pauta, ou aqueles que ainda estão duvidando, suspeitando, com o pé atrás, esses a gente também precisa alcançar. É claro que isso se torna uma pauta latente, pulsante, quanto mais próximo a gente está da experiência, né? Por que que isso me interessou desde o mestrado, desde antes do mestrado? Porque eu sou de uma comunidade caiçara, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade e fui vendo o desespero que era andar na universidade e ser repreendida porque eu andava descalço, porque eu não podia entrar descalço nos lugares, enfim, um monte de pequenos detalhes que
é tão pequeno. E assim, eu sou branca, o cabelo é claro, né? Tive muito menos dificuldade do que outras pessoas. Mas isso me mobilizou de alguma forma. Isso vai mobilizando as pessoas que são mais próximas, tocadas pela pauta. Agora a gente precisa alcançar as pessoas que estão distantes, que estão estagnadas, que estão indiferentes. Um dia a gente chega naqueles que estão atacando a pauta, mas por enquanto a gente precisa dos indecisos. Bem, agradecer mais uma vez, professora Samira, foi um prazer tê-la aqui conosco, tá bom? Vamos seguir aí, em frente, na pauta. Obrigado pela presença aí de todos, um abraço, até uma próxima. Muito obrigada, um abraço a todos, até a próxima.